E aí, pessoal, tranquilo? Hoje de manhã, ao abrir assim, os portais de notícias de mídias digitais, a mídia convencional também, tradicional, mídia alternativa, em uma delas eu vi a seguinte informação, assim, destacado. Marcão do Povo pode ser afastado do SBT. O Marcão do Povo, para você que não sabe, ele apresenta o jornal Primeiro Impacto de manhã no SBT. Se eu não me engano, das 7 às 9 da manhã. Se não for algo do tipo assim, de manhã, tá? Algumas vezes já vi o Marcão do Povo lá apresentando esse programa lá. Com aquele, acho que antes era aquele do Nobre, né? Que é mais de madrugada, entre 4 horas da manhã, ou algo do tipo assim. Aí eu peguei, assim, na hora eu não abri a notícia, né? Eu só vi essa manchete, só o título, né? Jornalista e tal, pede, então, a saída do Marcão, a demissão do Marcão do SBT. Aí eu, depois, agora à tarde, fui ler e tá lá dizendo que o Marcão, então, os jornalistas do SBT, ou seja, aqueles que trabalham internamente, aqueles que trabalham em campo. Imagina que assim, não especifica o nome das pessoas, só fala jornalistas do SBT pedem a demissão do Marcão do Povo, né? Aí, quando eu fui observar, ler, foi por conta de uma afirmação do Marcão, desse Marcão do Povo, que fala a respeito desse problema aí que está acontecendo no Brasil e no mundo todo. Diz que ele minimizou o sintoma, esse problema. E depois, então, segundo essa reportagem que eu estava lendo, vou mostrar um pedacinho para você aqui. O Marcão, então, sugeriu, não sei se foi de forma séria ou zoando, não sei, sugeriu que deveria, então, o governo, né? Eu imagino que o governo Bolsonaro, claro, o governo federal, criasse uma espécie de lugar assim, separado para as pessoas que estiverem passando por esse problema, que depositem para esse problema, ficarem lá. Uma espécie de campo de concentração. Olha, esse vídeo não era para dizer assim se ele está certo ou está errado. Eu mesmo assim, eu acho que pesou a mão sim, tá? Em si, eu não assisti, tá? Se ele falou no ar, se ele falou na rede social, não sei. Eu vi somente aqui na reportagem. Eu não tenho o hábito de acompanhar a TV aberta, tá? Mas aí, eu acho que se ele falou isso brincando ou não, sério ou não, eu acho que, assim, passa do limite e tal, né? Porque todo mundo lembra, né, do que se arremete essa questão de separação, de um canto de concentração e tal. Todo mundo sabe o que na nossa memória se arremete, né? Lá para a Alemanha, lá de 1900 e alguma coisa. Pois bem, mas o que eu quero dizer para você, assim, é porque a mídia... Você sabe que a mídia é toda esquerdizada, né? Ela é toda enviesada para a esquerda. A mídia não 100%, mas sim a grande maioria, você tenho certeza que também tem essa consciência. O SBT, mesmo que a alta cúpula, ou seja, o Silvio Santos, é alinhado com o governo Bolsonaro ou com o próprio presidente Jair Bolsonaro, os jornalistas são corporativistas, né? Veja o que aconteceu com a Raquel Sherazade. Lembra que a Raquel Sherazade, ela falou assim a respeito de um menor que estava roubando e tal, né? Que ela falou que poderia... então os moradores, né? Pegou o moleque lá, a vítima da sociedade, né? A vítimazinha, o coitadinho de menor, que é a vítima da sociedade. E então os moradores deu uma coça nesse moleque, se eu não me engano, 16 anos na época, né? E amarraram lá num poste. Deram umas tacas nele enquanto chegava a PM para levar, prendeu a vítima, né? A vitimazinha da sociedade. Então a Raquel Sherazade, naquele tempo, né? Eu acho que eu estou falando isso para ilustrar, para informar as pessoas que não sabem, que eu percebi que tem muitas pessoas que chegam no canal e não sabem de algumas coisas. Então a Raquel Sherazade, apresentadora do SBT Brasil, ela falou uma afirmação, tipo, apoiando, dizendo que o povo estava cansado, que era até natural se compreender aquilo tudo. O que aconteceu? Todo mundo caiu de pau na Raquel Sherazade. Naquela época, o governo PT, não era? O Bolsonaro, na época deputado, foi um dos poucos, ou foi o único político que apoiou a Raquel Sherazade. Depois disso,
ela começou a receber retaliação, porque o SBT começou a receber questão ameaça, tipo retirar patrocínio, questão de verba publicitária. Então, obrigou o Silvio Santos a dar um freio na Raquel Sherazade. Raquel Sherazade, o que ela fez? Ela, então, mudou de lado. Mudou de lado para não poder ser atacado. Porque é assim que funciona aqui no Brasil, tá? Principalmente na mídia. Isso acontece também no parlamento. Muitas pessoas que entram com a vontade de combater algum tipo de corrupção, de conluio, de fisiologismo, acaba, então, sucumbindo por dois motivos, penso eu. Primeiro, o olho cresce, né, querendo mais dinheiro e tal. E o segundo, para deixar de ser alvo. E isso acontece no jornalismo. Porque fica evidente que aconteceu com a Raquel Sherazade. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer o seguinte. Se o Marcão do Povo, eu estava vendo, eu não sabia, fui dar uma pesquisada a respeito do perfil dele, né, o perfil ideológico, o perfil político, eu percebi que o Marcão, por tudo que eu pesquisei, não foi muita coisa, foi pouco, mas assim, por tudo que eu pesquisei durante o dia de hoje, sobre o Marcão do Povo, ele tem assim, seu viés, aparentemente, não sei se por oportunismo ou não, alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, alinhado com conservadores, certo? Porque então, com isso eu quero ilustrar o seguinte: se o Marcão do Povo fosse uma pessoa alinhada com a esquerda, fosse uma pessoa do naipe da Playmobil, fosse do naipe daquela que envolveu ela com Ramos, que eu até esqueci o nome daquela lá, Campos Melo, eu nem lembro mais o nome daquela mulher, fosse no estilo de Mira Leitão e outras pessoas aí da Globo News, Leliane e tantas outras aí. Né? Você acha que mesmo que ele falando merda, que eu acho que ele falou, mesmo ele falando merda, você acha que os jornalistas iriam se reunir para pedir a demissão do Marcão do Povo se o Marcão do Povo fosse aliado político, aliado ideológico da esquerda? Eu creio que não. Mas aí deixa a sua observação. Deixa nos comentários o que você acha. Você acredita mesmo? Porque eu acho, independente de que forma o Marcão falou, sobre a questão de isolamento lá, né, no campo de, né, eu acho que é errado, tá? Só que eu acho que não é a coisa do fim do mundo. Então, a questão é assim, a pergunta que eu lhe faço, você acha se o Marcão do Povo fosse um esquerdista, fosse uma pessoa que estivesse defendendo o Lula livre ou coisa do tipo, você acha que o jornalista do SBT estava reunido pedindo uma carta, fez uma carta, enviou para a cúpula do SBT pedindo a demissão do Marcão do Povo? Eu acho que não. Eu acho que se hoje mesmo o Marcão do Povo começar a Raquel Sherazade, ou seja, fazer igual a Raquel Sherazade, mudar de lado, com certeza as coisas acalmam logo. Caso contrário, eu acho que existe uma pressão muito grande pelos jornalistas, não sei se é todo, 100% jornalista do SBT, ou a matéria só fala jornalista, então não dá para saber se é partes dos funcionários ou não. Tá? Deixa eu mostrar para você apenas um trechinho para você ilustrar, para você ver aqui que realmente a fonte aqui, cara, é Fama ao Minuto. Eu nunca vi esse portal. Olha só, jornalista do SBT pede saída do Marcão do Povo, que é isso aqui que eu te falei, tá? Não sabe, isso aqui é o Marcão do Povo, teve aqui em Goiânia uma vez apresentando cara, qual é o nome? Ele apresentava um programa aqui chamado, eu não sei se é Barra Pesada, eu não sei, é um jornal policialesco, tá? Local, que tinha ou tem aqui na afiliada da Band, que é a TV Goiânia Band. Não, acho que esse programa nem existe mais. Se existe, mudou de horário, que passava por volta de meio-dia, 1h, tipo na hora do balanço geral aí da Record. Tá, voltando aqui. Olha só. Um grupo de... Aqui, ó, a fonte, tá vendo? Folha Press, São Paulo. Um grupo de jornalistas do SBT. Então, aqui não está dizendo que foi todo jornalista, né? Está dizendo que foi um grupo de jornalistas do SBT. Encaminhou uma carta à direção da emissora na última sexta-feira, dia 10. Hoje é dia 13 de abril, então. Foi dia 10. Segundo o portal UOL, pedindo a demissão do apresentador
do telejornal Primeiro Impacto, o Marcos Paulo Ribeiro de Moraes, conhecido como Marcão do Povo. A carta a qual o UOL teve acesso, assim, a informação da UOL está replicada nesse portal que eu nunca vi. A carta na qual o UOL teve acesso afirma que o apresentador extrapolou todo e qualquer limite ao defender no ar a criação de campos, como eu falei para você, campos aqui, né, para pessoas com esses problemas que está assolando no Brasil e o mundo. Com isso, a carta aponta que ele, né, não está à altura de representar o nome e a história do SBT. Olha só a pressão que eles fazem aí. Coloca um jogo assim como se o Marcão estivesse sujando todo o SBT. Repito, aqui diz que ele falou isso, tá? Mas se ele fosse um lacrador, como a Raquel Sherazade se tornou, como a Playmobil eu creio que esse grupo de jornalistas do SBT não estariam pedindo então a cabeça do Marcão do Povo. Abre aspas. Há necessidade de manter a população em casa, segundo todas as autoridades de saúde, a única medida para ser tomada para diminuir o número né, de pessoas com CPF cancelado. Um apresentador que tem o privilégio de ser ouvido por todo o país não pode sugerir qualquer orientação contrária a seus telespectadores. É um desrespeito à vida dos que assistem e confia na credibilidade desta emissora, aponta a carta. Olha só que bonitinho. Olha só. Aí segue mais um pouquinho a polêmica da declaração de Marcão. Marcão do Povo aconteceu em uma única, na última quarta-feira, dia 8. Não seria interessante montar um campo, né? Ah, tá, sim. Abre aspas, tá? Vou abrir aspas aqui e mostrar que eu não quero falar as palavras corretas aqui, ó. Abre aspas, segunda, que é a matéria que o Marcão falou na quarta-feira. Abre aspas, Marcão. Não seria interessante montar, né, um campo de cuidados com equipamentos mais sofisticados, com os melhores profissionais e colocar essas pessoas com esse problema e com sintomas? Afirmou na ocasião. Pois bem, pessoal, aqui na questão, como eu disse, não é questão de apontar certo, a minha opinião é essa, né? Claro, cada um tem o direito de pensar o que quiser, apoiar ou não, achar que ele estava falando isso para lacrar ou não, mas o fato é que se ele fosse esquerdista, certamente ele não estaria com essa pressão toda. E para finalizar aqui, pessoal, eu lembro que o Marcão do Povo, antes de ser admitido pelo SBT, ele trabalhava na Record de Brasília, né, poucos quilômetros daqui, cerca de 200 e poucos quilômetros daqui. Eu lembro que ele foi demitido da Record por pressão, porque ele falou algo referente a Ludmilla, aquela do Alfacinho, sabe o Alfacinho? Da verdinha, né? Eu lembro, eu não assisti, mas eu lembro uma manchete na época, o Marcão do Povo é demitido, pessoas pedem a demissão do Marcão, depois ele foi demitido. Por quê? O Marcão do Povo, a falar sobre uma questão, uma polêmica que a Ludmilla havia se envolvido, ele fez a seguinte afirmação, eu não sei toda a frase, nem o contexto, eu lembro que ele falou assim, não, mas a Ludmilla tá querendo ser. Até um dia desse aí era uma pobre macaca, não tinha nada. Aí, inclusive a Ludmilla estava ou está processando o Marcão por ter falado isso. Porque disse que estava sendo preconceituoso com ela, porque estava fazendo referência de macaca, chamando de macaca. Mas assim, eu não sei na região que vocês moram. Eu sei que algumas partes do Nordeste tem um costume, eu falo isso porque pessoas que no Nordeste que eu conheço e conhecia, falou isso, que tinha um hábito de falar, por exemplo, se você aí é meu amigo ou minha amiga e é pobre igual eu, aí você fala assim, eu vou comprar uma BMW, por exemplo, sabe? Independente da cor que você se você é branco, pardo, negro ou não. Aí você fala assim, não, eu vou comprar uma BMW. Aí eu falo assim, como você vai comprar uma BMW, pô, você é um pobre macaco, não tem nada. Ou seja, só tem um cu pra cagar, como é dito, né? Então foi nesse contexto, porque depois eu fui ver esse trecho do vídeo do Marcão, apenas um trechozinho está disponível, ele fala isso. E a Ludmilla distorceu. Volto a repetir, se ele fosse da lacração, se ele fizesse parte da lacração, ele iria entender que ele estava falando isso, não é por conta da cor de pele dela. É porque estava referindo que ela era uma pobre coitada, uma pobre macaco. Veja que as pessoas distorcem. Eu não sei se você na sua região, onde você mora, já ouviu falar. Eu já ouvi falar assim. Se referir a uma pessoa que é um Zé Ninguém, é um pobre coitado, um pobre macaco, só tem um cu pra cagar. Já ouvi muito essa expressão.
E é muito comum, isso independentemente da cor da pessoa. Só que a Ludmilla processou o Marcão, pelo que eu sei, até ganhou. Em primeira instância, não sei se recorreu ou não. Tá? Pessoal, já conversei demais. Então a notícia é essa aí, compartilhar com você. Lembrando que hoje, dia 13, agora é 8 e 10 da noite, e mais tarde, certamente terá live, tá bom, pessoal? Aguardo vocês, um abraço, tamo junto, em pé.